Olá, bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui para uma conversa desse primeiro episódio de um podcast do CFC Baby. O CFC Baby é um berçário do Colégio Fazer Crescer e é voltado para atender crianças de 6 meses a 2 anos, sempre pensando em acolher, cuidar e educar essas crianças. E nós estamos aqui para essa primeira conversa, recebendo aqui 2 pais, né? Um pai e uma mãe, Renato e Raquel, e eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público nesse momento. Então, meu nome é Raquel, eu sou casada com Rafa, vamos fazer 10 anos de casados esse ano. E temos Maria, de 2 anos e 5 meses, e Manuela, de 8 meses, no forninho. Meu nome é Renato, tenho 38 anos, sou casado com Maria Tainá, esposa linda e maravilhosa, e sou pai de Maria Clara, de 11 meses, Também feitos linda e essa maravilhosa. semana, linda e maravilhosa, a menina mais sorridente do CFC. Nós vamos tratar hoje e abordar e conversar com vocês sobre um tema: pequenos começos, grandes descobertas. Quando Raquel já falou aí de um forninho, a gente pensa desse pequenino começo, né? Sim, sim. E que é tão maravilhosamente assombroso como Deus diz, né? Que somente Ele, né, esse Deus maravilhoso, para estar cuidando e criando toda essa forma, né, dentro de você. Mas a gente está falando também de pequenos começos que surgem já aqui, né, desde o ventre, e chegam para nós no baby. E como é importante e como é lindo ver esse cuidado de Deus sendo trazido para nós e sendo cuidado por nós. Então a gente vai começar nessa conversa trazendo para vocês um pouco dessa escolha. Eu acho que talvez traga um pouco de inquietude esse momento, porque é muito rápido. A gente no Baby, por exemplo, recebe visitas de mães grávidas, Sim. já pensando nesse momento, né, dessa escolha futura. Então, como tudo começou? Como surgiu, né? E aí eu vou dar aqui a vez para nossa Raquel, né, para responder primeiro. Como tudo começou? Como veio essa ideia, essa escolha, essa decisão de trazer para o berçário? Certo. Olha, quando Maria tinha alguns meses, o meu sobrinho Miguel, ele entrou no CFC Baby no primeiro ano de vocês, né? Sim. Ele entrou no segundo semestre em agosto. Sim. E aí eu já comecei a ficar bem encantada, porque a gente viu o progresso de Miguel, assim, enquanto criança, de sociabilidade aumentou bastante, tranquilidade também. E assim, a minha irmã adorava a escola, falava muito desse contato família-escola, que é essencial. E aí a gente já ficou com o CFC em mente, né? Era perto de nossa casa, que também hoje em dia a gente precisa contar com essa logística, né? Sim. Pensar nessa logística. E ficamos com isso, né? Será que já tá na hora de colocar Maria? Então aí, E Maria tinha que idade nessa nessa época? ocasião, Maria não tinha 1 ano ainda. Sim. Ela tinha, acho que, quando Miguel entrou em agosto, ela tinha, acho que, 8 meses. Sim. Então a gente achou muito novinha, esperamos mais um pouquinho. E quando foi em janeiro do ano seguinte, janeiro de 2024, a gente foi para uma entrevista. Ruth nos recebeu, Sim. mostrou a escola pra gente, conversou como era o CFC Baby. Mas assim, foi mais um protocolo, porque a gente já estava decidido. Já E viu o aí, namoro, né? Já tinha. E aí ficou tudo certo para ela começar em janeiro, né? Que vocês começam no finalzinho de janeiro Sim, ali. sim, isso mesmo. E ela fez a adaptação comigo, porque meu marido não conseguia ir, não deu para ir nós dois, então foi só comigo. Mas foi muito tranquilo, sabe? Então, assim, essa decisão para nós não foi difícil, sendo Sim, bem sincera, sim, porque a sim, gente não tinha uma segunda opção. sim. O CFC era a opção, porque minha irmã já estava muito satisfeita. Então, Miguel já estava indo para o maternal e ainda eram primos, então, até para nossa logística também, Sim. de um poder Estar ajudar o juntos, outro, né? isso, na hora de levar, buscar. Então, foi assim que a gente decidiu pelo Baby. E logo Maria amou a escola. E ficamos, Aqueles assim, muito olhinhos satisfeitos. azuis, né? Exatamente. Muito sorridente, muito tranquila. Eu não tive, assim, uma dor no coração de Sim. deixar a minha filhinha lá, porque eu percebi o clima da escola e algo que impactou demais a gente é porque vocês têm a mesma crença do que nós. Então, assim, isso era o fator número 1. Acho que Renato também vai
dizer a mesma coisa. Então, o ponto 1 de vocês já tinha o check, sabe? Sim, sim. E aí, pra gente foi tranquilo também nesse aspecto. Saber que ela ia receber na escola a mesma educação que ela tem em casa. Não ia ser uma briga de ideologias, Sim, digamos assim, sim. sabe? Então, eu achei tranquilo. E para vocês, Renato, como foi? Na realidade, Maria Clara foi, como você estava falando aí, eu achei muito legal. Maria Clara foi um presente de Deus pra gente, né? A gente perdeu o primeiro neném, a gente tava numa viagem para Israel, a gente perdeu o neném lá em Israel. E pra gente foi bem, bem difícil. E Maria Clara Sim, foi um presente pra gente. sim, E a gente, quando recebe um presente, a gente tem zelo por aquilo, né? A gente tem cuidado por aquilo. E eu lembro demais que, assim que Maria Clara nasceu, a gente já começou a sonhar. Isso, como é que vai ser quando Tainá, né, minha esposa, terminasse a parte da licença maternidade, sim. né? Que ela tinha praticamente 7 meses, ela já emendou com as férias. E a gente, como é que vai ser? E a gente pensou, lógico, de bate-pronto em uma babá, casa dos avós, né? Que a gente sempre tem que pensar É a nessas rede de opções. apoio, né? Isso. Justo. Mas eu já conheci o CFC porque eu já pastoreava, já cuidava de alguns jovens que estudavam lá. Então, você conversa com os pais, você conversa com eles e entende mais ou menos, você via a ideia de já inserir o princípio cristão na vida deles. E quando, assim que o CFC Baby foi lançado, assim, no início a gente não era nem pai ainda, que Maria Clara é a nossa primeira filha, a gente dizia assim, cara, eu acho que esse lugar é o lugar que a gente pode estar caminhando por ali. E a gente só visitou ele, a gente não visitou outro lugar. Foi o nosso caso também. A gente só visitou lá, a gente foi muito bem acolhido. Aham. E a atenção e o detalhamento de tudo foi que realmente encantou a gente. Porque não é só o filho não tem nem tanto, não tem um mínimo de maturidade para nem escolher onde tá. Com Mas é a certeza. segurança que o pai tem em poder deixar, né? A maior Uhum. preciosidade, o maior presente no lugar certo. E foi amor à primeira vista, não só nosso, mas principalmente Maria Clara, né? A gente fala que Maria Clara não olhou nem para trás no primeiro dia. Ah, Maria também não. Eu Não lembro, olhou eu nem pra lembro de trás. Maria Clara, no dia da reunião, né, de Isso. adaptação, vocês levaram Maria Clara, e eu ainda olhei assim, eu não sei não, eu acho que ela tá mostrando aqui que ela tá tudo, que tá tudo bem, mas no primeiro dia não vai ser assim. E não foi diferente, né? Maria Clara Isso. já chegou, né, brilhando mesmo, brilhando. E assim, essa segurança, e os filhos absorvem muito o que os pais passam, né? Demais. Eu Os acredito sentimentos, muito, né? isso, Os eu acredito sentimentos muito que a envolvidos. segurança de Maria Clara chegar lá no primeiro dia, não ter, estranhar nada, é a segurança que a gente estava na instituição, né? A gente estava no local, porque quando a gente chegou lá, a gente viu todo o cuidado, todo o zelo, todo o amor. Você tá ali na mão com o Telme, né? Com Sim, com sim, todas as informações sim. que dão ao longo do dia. Eu, particularmente, sempre que chega uma notificação, eu tô lá, dou um checkzinho, né? Presente. Você dá um check, você vê se tá tudo bem. E quando você chega, aquela conversa que você tem com as pessoas que passaram um dia com o seu filho, dizendo, ó, o dia foi assim, assim, assim. Isso traz pra gente uma segurança muito grande. Inclusive, você acaba entrando nesse outro aspecto que a gente vai conversar aqui, que é a adaptação. É Uhum. algo que a gente até falou anteriormente. Muitas famílias chegam no dia da visita e a primeira pergunta e a pergunta mais presente, como vai ser a adaptação? E ela tem vários motivos dela estar presente. Pode ser porque aquela mãe, ela sabe que ela não vai ter tanto tempo, pode ser porque ela quer ter muito tempo, então ela quer entender como é esse processo de adaptação, para ela ficar tranquila de que, não, eu vou conseguir atender, se eu não conseguir atender, a vovó pode vir, a babá pode vir, né? Uma outra pessoa pode me substituir. E essa adaptação, ela realmente ela é um ponto-chave nessa aproximação, nessa primeira aproximação. Vocês falaram e até tem algumas coisas parecidas, né, nesse contexto de vocês chegarem, porque vem de um conhecimento prévio da Sobre a instituição escola. que valida para vocês que é uma instituição que vocês querem conhecer, que vocês querem se aproximar, que vale a pena, né, ir lá, vamos saber um pouco mais, né, dessa instituição, mas chega esse momento, de fato, chegou o primeiro dia. Chegou o primeiro dia. E como é esse primeiro dia? Como foi, Raquel, esse primeiro Ai, eu dia? amei. Eu vou confessar assim, eu sempre amei ir pra escola. Então eu era aquela criança que quando meu pai dizia, hoje você não vai, eu ficava chorando, mas por quê? Eu quero ir, eu quero ir. Eu ficava E tem no vários pé motivos, dele. né, para aquele dia não ter ido. Exatamente. E aí, às vezes, minha irmã, mas eu não faço questão. Mas eu faço, porque hoje tem assunto novo. Isso é o pequeno, né, pai? Um assunto novo, Raquel, não sei o quê. Sim, eu tenho que ir. Então, eu era essa pessoa, assim, sempre amei a escola. Então, eu estava muito empolgada, tanto que eu me lembro que eu nem dormi direito,
por causa dessa empolgação e também de pensar, será que ela vai gostar? Porque eu tô super empolgada, eu tô muito feliz. Mas eu não sabia se ela ia curtir tanto assim, né? Então fomos todos, né, a família inteira, deixar eu, meu marido, né, fomos juntos. Ele não pôde ficar comigo no Sim. primeiro dia, mas e com Maria, né, no caso. Mas aí a gente chegou nessa alegria, assim, que é como o Renato falou, eu acho que isso contribui bastante. Porque estava todo mundo feliz que ia deixar Maria no primeiro dia de aula. E aí, quando as tias foram se apresentando, os amiguinhos foram chegando, ela ficou muito tranquila. Então, a gente viu o carinho que as pessoas tratavam, né? Não só Maria, mas também as outras crianças. E aconteceu que a gente estava viajando na primeira semana de vocês, então a gente chegou, na verdade, a Nasci. maioria dos alunos já tinha uma semana. Sim. Então, eu e Luísa, uma outra mãe, chegamos na segunda semana, né? Então, só a gente estava fazendo adaptação. Mas, assim, ela ficou super bem. E aí, as meninas foram nos orientando, ó, já que ela tá bem, você já pode se distanciar num primeiro momento, vai beber uma água, depois você volta. Então, eu fiz isso por uns 3 Pequenos dias. começos, grandes descobertas, né? Começa Exatamente. bem Bem pequenininho, né? pequenininho, vai beber É. uma água, volta. Vai ali, pode fazer seu xixizinho, volta. Eu, tá bom. E aí depois ela ficou brincando, isso no primeiro dia, ela ficou brincando assim numa área que vocês têm e eu fiquei no sofazinho atrás. Então, e ela nem olhava pra trás, pra tipo assim, ter certeza que eu tava, sabe? Aí eu, olha, a Maria desenrolada, né? Vamos ver como é que vai ser. Aí no terceiro dia de adaptação, as meninas me liberaram, disseram, ó, Raquel, não tem mais o que você fazer aqui, ela já tá adaptada. Isso foi na quarta-feira. E aí eu fiquei, né, jogo ganho, tá tudo maravilhoso. Quando foi na segunda semana de Maria, ou seja, terceira do ano letivo Sim. dela, ela começou a chorar quando eu ia deixar. Aí doeu. São Essa hora doeu bastante, porque ela ficava agarrada em mim. Eu não quero ficar e tudo. Mas já tinha tido um carinho com as tias, e aí era a tia Cici na sim, ocasião. sim. A tia Cici pegava ela, mamá, vamos fazer isso, ó, o parquinho, ó, a areia, não sei o quê. E ali ela ficava mais assim, se desligava E um é pouco. interessante você falar até, tanto de si quanto do espaço, porque a adaptação ela envolve isso, né. É É um tudo. explorar de um novo espaço, Isso. é interagir com novas pessoas que até então, né, as Elas crianças não não tinham conhecem. acesso, não Isso. conhecem. Então pode ter esse momento tardio, às vezes, de um Pode. choro que ele é pertinente, ele é esperado, a gente até muitas vezes fala sobre isso nas reuniões, Uhum. porque pode acontecer. Às vezes a criança chega, se encanta, quando ela percebe, não, Não é é de novidade, eu novo, tô é de vindo então, mesmo. a mamãe tá ficando para trás, né, então É. ela compreendeu ali, vai consolidando isso, e a gente vai acolhendo também, como você tá falando, Sim. e as coisas vão tomando, né, o seu lugar bem direitinho. Mas isso é realmente algo que Pode acontecer, pode né? acontecer, E o que eu pode ficava acontecer. bem feliz, Angélica, era assim, porque aí você fica aquele tempinho na escola, meio que escondidinha, né, vendo se Sim, ela vai parar de chorar. Aí sim, depois as meninas, ó, ela tá bem. Quando você vai para o seu trabalho, né, para sua rotina, se você manda aquele WhatsApp, olha, ela, como que ela tá? Manda uma fotinho. E as meninas sempre respondiam. Então, assim, pra mim, isso valia demais, assim, sabe? Porque é como que vocês entendem também o nosso lado, sim, sabe? Daquela angustiazinha que fica, poxa, mas será que que tá tudo dando depois que certo. passou, né, será que ela ficou legal lá? Você tá Sim. gostando, você tá feliz? E aí mandava uma foto, ela no lanche ou brincando com algum amigo, não sei o quê. Então, eu ficava tranquila, não, tá tudo bem. Então, pra mim foi É, assim, essa pra nós, né? aproximação na adaptação, ela é muito mais presente, Sim, não que a gente não faça em outros momentos, que a gente continua fazendo, porque a gente vê cada coisa linda, cada cena linda. "Ah, não, tem que mandar para Raquel, tem que mandar para Renata", é eu assim que a gente amava. vê e vibra, e Aham, muitas vezes a gente participa de momentos que a gente sabe, eles gostariam de ver isso, isso. vamos mandar. Mas a adaptação é um momento que a gente manda mais, muito Sim, mais, porque a gente sabe que essa angústia, ela pode estar mesmo lá no coração de vocês, e aquilo aquece o coração, né. Recebeu sim, aquele vídeo, recebeu aquela Isso. foto, ai, que coisa boa, sim, tá É. tudo bem, não é? sim. Como foi pra Já, vocês, já Renato? lá as lágrimas foram do lado contrário, né? Eita! Porque desde muito cedo, eu chamo MC Maria Clara, sempre foi de ir pro abraço de todo mundo, então sempre foi muito adaptada a estar com qualquer pessoa, né? A gente fala até se qualquer um bota no saco preto e leva, porque Vixe! ela vai pro braço de qualquer um. E
E quando chegou lá, que ela nem olhou pra trás, quem chorou foi Tainá, né? Tainá que chorou, ela nem olhou pra trás. Porque essa adaptação não é só da criança, é de vocês também, da família. Então, assim, a gente ficou, né, graças a Deus, e a estrutura que o CFC impõe nisso aí, Tainá ficava lá nas câmeras, né? Tá tudo bem, ó, ela tá fazendo isso, e essa constante envio de foto, imagem, ó, ela tá isso. Por esses dias se mandou o vídeo, eu fiz, olha, deu os primeiros passos, aí Tainá chorou de lá, eu chorei de cá. Mas não de tristeza, mas alegria, porque esse processo de adaptação é muito importante em várias etapas. Sim. Né? Não só na etapa de chegada, Sim. mas também na etapa de entender que dentro desse processo tem adaptação também do bebê na questão da evolução. Sim. Né? E eu sempre falei, eu falei para ela, o que mais me encanta, eu sou educador físico, né? O que mais me encanta é essa questão desse cuidado motor desde o início. Sabe? Que se tem... Eles evoluem muito, Evolui né? muito, Sim. muito rápido. Então, assim, essa adaptação, acho que pela quantidade de atividade, assim, constante mudança de Sim. ambiente. Sim. Né? Sim. Porque criança, bebê, principalmente, ela enjoa muito fácil Sim. aquele ambiente. Né? Brinca depois de 5, 10 Eles nos minutos. convidam a isso. Exatamente. Então, essa transição entre os ambientes, você deixa num ambiente, quando você chega, tá no outro. Isso também gera expectativa no bebê. Porque sempre que eu tô deixando ela no colégio de manhã, eu vou cantando a música, né? Bom dia, começa com alegria, pronto. Ela já sabe que tá indo pro colégio, já sabe que tá indo pro colégio. E você tocou num ponto, tanto anteriormente quanto agora. A família também contribui muito para isso, porque vocês preparam a criança para a adaptação. Angélica, eu faço muita questão disso com Tainá. A gente vê quais são as atividades da semana e a gente tenta fazer algo em casa, mesmo no pouco tempo que a gente tenha, para dar continuidade do que está sendo feito, né? Para depois a gente não estar pulando etapas dentro de casa de algo que está sendo feito no colégio. E que pode acontecer, às vezes até pela nossa ansiedade de ver, né, o filho fazendo mais coisas e mais coisas, mas eles têm um tempinho, né? Eles têm um tempo e a gente sempre está observando quando vocês mandam todos aqueles passo a passo, as orientações. E a gente tenta contribuir para fazer com que o ambiente de casa também seja semelhante ao ambiente escolar. No sentido de eles estarem confortáveis, porque ela fica muito confortável lá. Às vezes, para pegar ela, na hora de ir embora, ela não quer ir, fica se agarrando na tia. Não, eu quero ficar, porque eu acho que é um ambiente que realmente traz uma segurança para ela. Sim. Porque a criança, quando não tem segurança, ela sempre vai estar incomodada. E lá é um ambiente que eu acho que ela não só se adaptou, né? Ela acolheu, abraçou. E isso realmente foi um período de muito mais dificuldade pra gente. Porque a gente tava muito perto dela o tempo todo, naqueles meses iniciais. Do que pra ela. Eu acho que pra ela foi tipo assim, eu tô num ambiente que pra mim tá fazendo muito bem. Sabe? É constante, fala. Olha que ela tá há pouco tempo lá, né? Maria Clara começou em janeiro. Em tão pouco tempo você vê a evolução e o quanto ela tá crescendo. Não só a questão motora e física, mas a questão da fala, do toque, da expressão do carinho. Porque é uma explosão de estímulos, porque até então a criança ela tá num ambiente menor, né, com menos pessoas e tudo. E ali você tem momentos livres, porque eles aprendem brincando, tá? Eles aprendem brincando e eles aprendem interagindo com as pessoas, com eles mesmos, com os colegas, com o lugar, né, com o espaço. Então, tudo isso proporciona esse desenvolvimento que você está falando. Essa adaptação, Angélica, ela tem um peso muito pequeno mediante ao benefício que traz, né? É absurdo o benefício. É desafiador. É desafiador. É desafiador porque traz uma ruptura ali, né? A minha filha cresceu. Né? Minha filha cresceu. A evolução dela, a adaptação dela foi tão boa, tão bem feita, assim. Eu creio muito que é pela experiência de vocês, né? De estarem trazendo as crianças e saberem já mais ou menos o passo a passo. Querendo ou não, criança tem um processo de evolução muito semelhante. Né? Nessas faixas etárias iniciais. Que tá deixando os pais que caminham com a gente bem assim... Cara, o que é que tá acontecendo que ela tá evoluindo tão bem? Né? Inclusive, teve 2 casais que já botaram as crianças lá, porque olham e veem realmente esse crescimento. Acho que esse toma lá da cá é muito importante. Esse papo dos pais. E aquele tempo da família que a gente teve lá foi sensacional. Foi bom, não foi a vivência. Sensacional. A festa da família. Porque essa convivência... E você viveu isso já no início, né? Essa adaptação também faz parte disso. Sabe? Ela tá convivendo com outras crianças, então a gente tá encantado. Foi difícil muito mais pra gente do que pra ela, porque eu acho que ela foi tão bem acolhida. E é interessante que a gente, enquanto equipe, vai chegando às vezes o final do ano,
a gente fica triste, porque vai pro maternal, né? E a Nossa, gente vai as ficar, mães não é? também. Teve chororô no Mas quando a passado. gente vê um rostinho novo, a gente se encanta e De a gente novo, tá né? ali pronto, né? Vamos viver isso de novo e vamos nos doar de novo. Daqui a pouco a gente perde, né? Lá para Sim. educação infantil de novo, mas é um momento mágico mesmo, essa expectativa de um novo ano pra gente. Sim. E no berçário, assim, a gente tem um novo ano que começa em janeiro, mas a gente tem a qualquer momento criança chegando. É uma adaptação que ela não acontece só em janeiro, né? Isso. A gente recebe criança em janeiro, fevereiro, até novembro, dezembro, às vezes, dependendo da Acontece. licença maternidade dessa família, né, dessa mãe, a gente recebe. Já recebi criança chegando em novembro, porque havia uma necessidade dessa família. Uhum. Então, é um aguardar muito gostoso também pro lado de cá. A Sim. gente também se prepara e fica ansioso por receber. E quando a gente tem essa troca com vocês, é maravilhoso. É maravilhoso. E que é algo que a gente quer até perguntar para vocês, né? Esse cuidar junto. Quando a gente fala de parceria, família, berçário, a gente está falando de cuidar junto, de estar na mesma direção. A gente percebe que muitos de vocês chegam assim com expectativas diferentes. E a gente tenta, na medida do possível, olhar vocês, né, com essa individualidade, com essa singularidade e tentamos adaptar ao máximo ao que vocês esperam, ao que vocês aguardam. E muitas vezes há ajustes de sono, né, do ritual do sono, da comidinha que às vezes precisa de uma adaptação, né, de momentos que às vezes precisam ser estendidos porque houveram imprevistos. Então a gente sempre tenta ajustar essas situações para atender vocês. E graças a Deus a gente tem seguido nisso, mas esse cuidar junto, ele envolve mesmo os dois lados. Uhum. Né? Precisa o lado de cá estar preparado para ceder, né? Para poder estar junto. E vocês também contribuírem, como o Renato citou, vamos cantando a musiquinha. É aprender musiquinha, porque vai começar a vir, né, um monte de palavras da criança e vocês vão aprender as musiquinhas e a gente recebe até alguns de vocês falando assim: ah, como é que é essa música do tralá, tralá? Tava com ela na cabeça Canta aí, agora. manda pra mim, porque eu tô cantando e ela não para de cantar e eu não sei como é que essa música é algo novo pra vocês. Até então, eram as musiquinhas que vocês escolhiam e não tinham mais ninguém, né, mandando música. E a criança vai aprendendo, aumentando esse repertório. Como que vocês percebem essa parceria, né, sendo construída entre vocês, a família de vocês e o baby? Renato agora. Eu acho que é uma construção, né? Porque como a criança ela tem um nível de atenção um pouco diferente das crianças mais velhas e dos adultos, é importante que a gente fale a mesma língua que o colégio está falando. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado no colégio que vai escolher. Né? Por isso No que é aquele lugar que tá. primeiro passo lá Isso. atrás, né? Essa escolha, né? Porque se a gente estiver falando tão linguagens importante. diferentes, a gente vai gerar um conflito na criança que não vai ser nem saudável para ela, nem saudável para a família. Porque de uma forma ou de outra, alguém vai ter que sair perdendo nessa história. Sim, E a gente não quer que ninguém saia perdendo, principalmente com a questão dos nossos filhos, né? sim. Então, assim, como a Raquel falou, e que é muito importante, é a questão da continuidade. Por exemplo, eu acho a coisa mais linda do mundo quando eu vejo na cama eles estão orando antes da refeição. Refeição. E a gente sempre faz isso em casa, dessa continuidade, de mostrar que aquilo dali faz parte da regularidade da vida dele. Aquilo ali é a rotina da vida Sim, dele. sim. Né? Que ele também tem horário de comer, tem horário de dormir, Tem uma rotina posição. estabelecida, né? E essa rotina, para mim, facilitou bastante, principalmente em casa, porque a rotina do colégio tá adaptando a minha rotina em casa. E não ao contrário. Sim. Porque é natural que ela passe mais tempo no colégio do que passe comigo. E que a nossa rotina também seja mais Isso. estabelecida que, às Então, vezes, a família, né? Que Isso. pode variar. Então, quando a gente consegue conversar, feito a gente faz de forma bem natural. Pai, como é que é o sono dela? Como é que é o sono? Como é que funciona? Como é a alimentação dela? Como é que normalmente ela come? Tudo isso facilita bastante para que a gente faça a mesma rotina que está sendo praticada lá, para que aquilo haja uma adaptação para a criança mais fácil. Sim, Né? sim. Do sentar para comer, de ter a postura de só levantar quando termina. Isso é muito bom. E isso facilita muito, porque o que é que a gente faz? Como a gente sempre está indo buscar ou está vendo na câmera, a gente vê a forma que é feita e tenta fazer igual em casa. Sim. E tem todos esses objetivos na alimentação que você está Isso. falando. É a espera, porque a gente... eles lavam as mãos, depois eles vão fazer oração, depois eles vão receber juntos, né?
todo mundo vai receber a frutinha, então vai ter aquela espera para poder o amiguinho também receber, estar junto para comer Isso, e dividir, partilhar aquele momento, né, isso. que é tão Sim. E gostoso. poder entender que isso faz parte da mesma rotina, tem que ser uma construção junto. Por isso, não só a questão da educação cristã, Uhum. mas também da educação motora, da educação cognitiva, de tudo, a gente poder estar sempre A área conversando. E essa pedagógica. construção, o que me encanta muito lá é essa construção a várias mãos, sabe? Uhum. A gente poder estar sempre conversando. Eu normalmente não falo direto com as tias, eu peço para minha esposa falar para que não Uhum. esteja duas Duas pessoas falando o mesmo falando assunto. Sim. e é sempre passando pra gente, ó, Renata, tá dizendo isso, isso, vê como é que faz isso. Porque isso gera na gente uma continuidade. E a gente Uhum. vê isso muito claramente, a evolução da criança. Raquel, você, né, que já passou, né, pelo baby, daqui a pouco vai chegar no baby de novo, é Vou claro, chegar no né? baby, com certeza. E tá agora na educação infantil. Você percebe, nessa parceria, momentos de escuta, de acolhimento por parte da equipe? Sim. Eh, Demais. Um ponto que eu queria lembrar é que o seguinte, Renato, ele põe integral a Isso. bebê, né, isso? E Maria, lá no baby, ela começou só pela manhã. Mas algo que eu acho massa na escola, no baby e agora no maternal a gente também acaba tendo, é que se acontecer alguma coisa, a gente consegue aumentar o horário. Então, para os pais que também não precisam todos os dias do integral, e às vezes eram de repente, né? Tem a gente vezes que sabe, a a gente gente. sabe. Não, eu já sei que É. próxima quinta-feira eu vou precisar. Tem vezes que na quinta-feira aconteceu alguma coisa. Sim, sim. Então, isso aí da comunicação até ágil. Então, por exemplo, se de manhã meu Deus do céu, não vai dar tempo de buscar para ir na escola, para pegar para o almoço. Então, aí eu ia, falava com vocês, tem almoço para Maria? Tem, Raquel, fica tranquila. Então, isso para mim também contava bastante a favor. E a questão do acolhimento, que vocês têm a psicóloga já no baby, Sim, né? Então, sim. assim, ela deu muitas dicas nessa adaptação, nesse primeiro momento, inclusive de como é que a gente tá na hora de deixar a criança, que isso faz toda a diferença. Então, se a gente tá com a criança no colo de maneira tensa, elas sentem que a gente não tá bem, isso vai passar para elas. E aí, no maternal, a gente também recebeu Essa essa mesma orientação. orientação. E assim, Que todo ainda são mundo. pequenos, né? São Exatamente. E pequenos. todo mundo numa mesma linguagem, sabe? Então, quando a gente tem aquelas reuniões de pais, onde vocês falam pra gente como é que vai ser o ano letivo, aí às vezes o ano já começou, vai dizer mais alguma A informação, reunião contribui. contribui. Porque eu achava que não precisava muito ir, viu? Vou confessar pra você. Então, a primeiríssima reunião eu faltei, do baby. Aí minha irmã me deu uma chamada, disse: "Você não devia ter feito isso, não faça mais, porque essa Faz parte reunião do é muito processo, né? importante". Eu: "Jesus, desculpe". Pronto, nas outras eu fui e realmente vale a pena. Então, quem vai começar agora, não deixa. Não falta nenhuma. Porque tem muita informação, é uma riqueza, sabe, de detalhes. E aí, cada uma na sua área, né, a coordenadora, a psicóloga vai dando as As dicas. dicas disso. Então, eu me lembro que na ocasião era a Michele no Baby. Sim, Ela sim. acolheu a gente super bem. E aí, depois eu tive uma dúvida, porque Maria se tornou seletiva na alimentação, que ela não era. Aí, não sei se vai acontecer, espero que Uhum. não. Mas foi lá pro final do ano. Ela já estava maiorzinha. Então eu fui falar com a psicóloga, o que que eu tô fazendo de errado, né, a gente acha que tá logo e aí ela me acolheu: "Raquel, isso é normal, vários amiguinhos estão", porque vinha já o detalhe, né, fruta, não comeu. Nossa, por que que ela não comeu? É Insuficiente. insuficiente, é insuficiente, eu quero mais informação. E aí, depois, ela falou que outros colegas estavam que têm a mesma idade, estavam no mesmo momento, e que depois isso ia melhorar e tudo. Então, no maternal, a mesma coisa, já marquei com Claudinha maravilhosa, que Maria começou a fazer umas birrinhas, uns negócios, e aí eu: "Claudinha, me ajude, Manuela vai chegar, será que é isso?". Então, assim, e ela foi super solícita, né, de marcar logo um horário: "Por favor, eu queria essa ajuda da escola, você acha que eu devia botar a minha filha num psicólogo? Eu boto, o que você quer que eu faça?". Que a gente fica tenso, né, o Tenso. que É. vocês mandarem a gente faz. E aí ela disse: "Não, isso é o momento dela", e aí foi me introduzindo nesse momento de E é vida tão bom essa dela. relação de confiança, Demais.
não é? Porque você procura, sabendo que Isso. você pode confiar, ouvir, vai ser, né, Acolhida, acolhida mesmo, né? Não tem muito nenhum importante. julgamento, é mais assim de nos acolher, nos dar instruções. Vocês passam por isso todos os anos, né? Por crianças nessa idade. E Maria é minha primeira filha, então eu nunca criei uma Sim, criança na minha sim. vida, entendeu? E aí ela me deu várias dicas, né? Dessa adaptação, tanto na escola quanto com a chegada de Manuela. Então depois vocês podem contar também. Já fica a dica. Tem um grande amigo meu que fala assim: quando você não tem filho, você tem 10 teorias pra criar filho. É, E depois que você tem filho, você tem um filho e 0 teorias. Zero teorias. E fala Zerou muito tudo. das Zerou mães, tudo. que diz assim, a mãe que julga os comportamentos da criança. Não, a mãe não, a mulher que julga o comportamento das crianças nunca teve um filho. É verdade. Porque às vezes você vê uma birra no shopping e você, "Vixe, essa menina com certeza não recebe educação doméstica." Aí quando você tem o seu filho, é você, coitada, eu acho que é um dia difícil para essa criança. Dá vontade até de dizer, quer ajuda, querida? Mas assim, eu gostei demais de como a gente pode contar com a escola. Não é só um lugar para a criança aprender, evoluir, né, no conhecimento e tudo mais, mas é realmente quase que uma segunda casa, né? Que eles passam bastante tempo lá. Quando era pequeno, eu estudei no colégio faz muitos anos, lá em Casa Forte. E eu lembro que o que eu achava massa de lá era que todo mundo falava a mesma língua quando era pequenininho. E eu lembro que minha mãe comentava sobre isso. E o que é legal de lá é que todos os funcionários têm a mesma Mesmo visão. jeitinho, Quem né? aprendeu ensinou Maria Clara a dar tchau foi seu Flávio da portaria lá. Toda vez que seu Flávio ela fica assim, ó, pra ele, porque assim, E eles eles têm, decoram o nome das crianças, sabem, né? é Isso eu tenho impressionante. um pouco de Isso é do inveja baby ao dessa médio. memória. Decoram Né? tudo, Menina. porteiros, E é seguranças. engraçado, velho, porque toda vez que ele chega lá, ela abre logo o sorriso pra ele já faz a mesma Já coisa, já uma sabe, troca já há ali. uma troca. É. Isso é desde a chegada Sim, à sim, saída, sim. e isso faz muita diferença, cara. Sim. Isso faz muita diferença, essa construção do momento de chegada, a hora da saída, aquele mesmo sorriso, É. ele sempre fala a mesma coisa, Sim, tchau, sim. Clarinha, faz assim, aí ela se balança todinha. Quando Ai, a gente chega com o carro, ele já tá acenando, né? A verdade é essa. E ela... é E ele muito já vai engraçado. avisando pra gente, tá chegando Clarinha, tá Isso, chegando isso. Clarinha. É muito assim. engraçado. É uma benção. E isso faz parte dessa construção, Sim, né? sim. Assim, a gente tá muito contente com a forma com que vem se desenvolvendo. Que bom. Muito. Gente, olha, coisa boa receber vocês, que conversa gostosa. A gente está aqui feliz, nosso coração está cheio de gratidão. Gratidão é o nosso tema aí desse ano. E nada mais, né, presente nesse primeiro episódio do que gratidão. Gratidão a vocês, gratidão a Deus, que nos permite, né, ter conversas como essas tão boas para falar de família, para falar de filhos, para falar de uma instituição que é parceira da família, porque entende que isso tudo é dádiva do Senhor. Isso. Vocês trazem para a gente o bem mais precioso de vocês. A gente sempre fala isso. Não sei se vai cair uma lágrima aqui, porque eu sou meio chorona, né? Todo mundo já sabe, então se cair, tá tudo certo. Mas eu me emociono com cada criança que chega, com cada desenvolvimento, com cada primeiro passo, com cada primeira colherada que a gente dá, porque é muito significativo, é muito importante. E eu agradeço muito por vocês terem aqui vindo, aceitado o convite da gente de partilhar um pouquinho dessa experiência, dessa chegada, dessa continuidade, né? Também lá na educação infantil de vocês com a gente. Muito obrigado. E vocês, até o próximo episódio, se Deus quiser.